Bem-vindos ao nosso novo episódio do CrossCast. Meu nome é Paula Castro, sou alergista e imunologista e hoje a gente vai trazer um episódio um pouquinho diferente. A gente vai dar o nome de Frente com o Paciente e a gente vai trazer para vocês dois pacientes aqui bem legais que tem um projeto super interessante chamado Popcórnia, tá? A gente vai conversar um pouquinho, eu quero que eles contem para vocês sobre esse episódio. Então, bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Paula. Depois eu apresento a Monique também, tá? Mas vamos lá. Então, vamos começar. O que é o Popcórnia? O Popcórnia é uma iniciativa que eu e a Monique, né, minha esposa, a gente fez em 2023, no finalzinho do ano. A gente criou um perfil no Instagram, no TikTok, né? A gente quis fazer isso para dar visibilidade sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né? Que é um tema que a gente sabe que já avançou muito, mas a gente ainda tem bastante oportunidade para melhorar. E esse nome, né, ele veio porque eu já fiz muitas e muitas cirurgias. Então eu nasci com catarata, depois eu fui diagnosticado com glaucoma. E um dos transplantes de córnea que eu fiz, né, eu e a Monique, a gente estava pós-cirúrgico, né, em repouso. Aí a gente assistiu um filme, né, no caso ela fazia todo o papel ali de descrevendo as cenas do filme, ler as legendas, tudo. E aí eu falei, amor, vamos fazer uma popcorn para assistir o filme? Aí a gente tava pensando no nome e tudo, como é que ia ser o nome do projeto. Aí ela, vamos fazer uma popcórnia? E aí ficou esse nome do córnea, né, de olho. E hoje a gente já tá com bastante seguidores, a gente tá muito feliz com o resultado e com tudo que as pessoas estão aprendendo sobre isso, né? Que legal. E como que vocês fazem essa abordagem, né? Eu vi que vocês fazem isso com algumas empresas, né? Como que funciona esse approach, assim? A gente é numa linha muito prática, assim, né? Então, eu tenho uma carreira corporativa, já passei por cargos, assim, onde eu fiz projetos de acessibilidade a nível América Latina. Hoje eu estou no mercado financeiro, eu sou gerente de produto. A Monique também, depois ela vai contar um pouquinho, ela também teve uma carreira bem legal em diversidade e inclusão. Então, a gente tem um olhar muito prático. Que isso significa? Primeiro que a gente mostra o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando cai alguma coisa no chão lá em casa, a Monique, ela aponta com o pé onde é que tá, porque eu tenho baixa visão, né? Eu enxergo tudo muito de pertinho. E como ela tem a mobilidade reduzida, decorrente da síndrome dela, ela tem dificuldade para baixar. Então, ela aponta para mim, onde que tá, eu abaixo e pego. Mesma coisa para pegar, por exemplo, alguma coisa na geladeira que é pesada. Ela fala, ó, amor, tá ali no canto em cima, uma travessola de alguma coisa que a gente vai comer. Aí eu vou lá e pego e levo para a mesa. E com as empresas, né, a gente faz ações de publicidade para mostrar, poxa, com acessibilidade, né, como é que a gente pode aumentar o consumo de produtos e serviços, né? Então, por exemplo, a gente fez uma recentemente mostrando um aplicativo que lê rótulos, lê as embalagens quando a gente vai no supermercado, tem aquelas letrinhas pequenas do rótulo. E também a gente está fazendo palestras, né, para conscientizar as pessoas, né? Porque a acessibilidade e a inclusão, se a gente consegue ter uma sociedade onde todo mundo é incluído nela, para que excluir? Né? A gente perde essa coisa que acontece da exclusão, né? Com certeza. E legal, vocês se complementam, então. Demais, demais. Acho que baixa visão, ela mobilidade reduzida, são duas deficiências que precisam, inclusive, de representatividade. Porque a gente conhece bastante pessoas cegas, né? É mais comum ver. Ou pessoas cadeirantes. Então, a representatividade, ela é muito importante. Tem que ampliar, né? Então, para muitas Bastante. outras coisas. Exato. E como que a gente está na situação atual nessa questão de acessibilidade? Eu acho que a gente já deve ter andado bastante, mas como que estamos? Ainda precisamos falar muito sobre isso? Eu acho que a gente já evoluiu, a gente já tem a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que foi um grande avanço, né? Porque quando a gente olha para a história das pessoas com deficiência, por exemplo, na Idade Antiga, as pessoas com deficiência elas eram descartadas quando nasciam, né? Lá em Esparta você tem as pessoas sendo descartadas do nascimento, jogavam lá as pessoas com deficiência do alto do monte. Idade Média, a gente foi perseguido por religião, considerado algo não de Deus. Idade contemporânea, idade moderna, inicialmente a gente ficou dentro de manicômios para estudos médicos, várias coisas, e hoje a gente está dentro da sociedade, só que é muito recente.
Então agora a gente tem a lei brasileira de inclusão que garante os direitos para a gente, mas a gente ainda tem um longo caminho, né? Então a gente vê as empresas contratando pessoas com deficiência, isso é muito bom. A gente vê cultura, a gente vê no teatro, na TV, atores com deficiência, mas a gente sabe que o dia a dia das empresas, a gente ainda tem um grande desafio de acessibilidade, de ter as ferramentas que as pessoas precisam para trabalhar. Então, é esse o nosso trabalho aqui, né? Conscientizar e mostrar o valor de tudo isso. Então, acho que já evoluímos bastante, né? Graças a Deus, que desde a Idade Média, realmente, Passamos graças a muito. Deus, melhoramos. Mas ainda temos muitos desafios, então, pela frente. Bastante. Principalmente Realmente. no tema da acessibilidade, né? Que a gente sempre fala, não é a deficiência que torna a pessoa incapaz, são as barreiras do meio. Então, por exemplo, eu tenho baixa visão, né? Se você me der um computador ou um celular, eu não consigo enxergar o que está na tela dele. Só que se eu uso um software, né, que ele lê as coisas para mim na tela, aí eu consigo trabalhar, consigo produzir, fazer tudo o que eu preciso, né? Então a barreira, quando ela desaparece, a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer no trabalho, em casa. E isso que não é incapaz, né? A pessoa com deficiência não é incapaz. É isso que a gente tem que mostrar, que a gente tenta mostrar todo dia. Poxa, muito legal, Rodolfo. Acho que estarem aqui com a gente hoje, acho que vai ser muito Vai. importante. E não só aqui, mas é isso, é o trabalho que vocês estão fazendo com várias empresas. Acho que a gente tem que chamar atenção cada vez mais para isso. É isso aí. Agora, muito obrigada. Eu vou chamar a sua esposa então para a gente conversar um pouquinho. Pode Muito ser? obrigado pelo espaço, claro. Imagina, obrigada a você. Então agora a gente vai falar com a Monique, também, né, cofundadora do Popcornia. E a Monique, ela também tem, né, uma deficiência. No caso, conta um pouquinho pra gente, Monique, o que é a sua doença. E a sua doença é uma doença rara, né? Sim, bem Então- rara. Eu tenho mobilidade reduzida por conta de uma síndrome óssea, que é ultra rara. Não é rara, ela é super rara. É super rara, porque uma doença rara, ela é considerada assim, quando ela atinge 65 pessoas a cada 100 mil. A minha atinge 1 em 1 milhão. Então ela é ultra rara. Ganhei o brinde da vida. E decorrente dela, ela é uma doença óssea. E o que ela faz, né? A gente tem as células que produzem osso, aí até acho que essa parte médica, depois os médicos vão falar até melhor, né? Mas eu acabo tendo mais massa óssea do que deveria. E aí, consequentemente, afeta a parte muscular. Então, eu tenho uma miopatia muscular e isso gera dificuldade de caminhar, de subir e descer escadas, força, equilíbrio, agachar, levantar. Então, é mais nesse sentido mesmo. Entendi. E a Monique tem uma doença chamada síndrome, né? Esqueci de falar o nome da doença, né? Na verdade, tem dois nomes, né? É. Displasia diafisária progressiva ou Isso. síndrome de Camurati-Engelmann, certo? Isso mesmo. Porque hoje a gente acaba não usando tanto os nomes, né? Mas tem esses dois, são conhecidos, né? Aí eu descobri também um grupo no Facebook de várias pessoas que têm essa doença a nível mundial. Olha, E assim, várias pessoas, né? O grupo tem 350 pessoas. no mundo todo. No mundo todo. E foi muito bom ter encontrado esse grupo, porque eu nunca tinha conhecido ninguém com essa doença. Apesar dela ser genética, ela veio do meu pai. Mas o meu pai, quando eu descobri que eu tive o diagnóstico, meu pai já era falecido. Por outros motivos, até o Rodolfo achou que ele tinha morrido de Camurati, mas não foi. E aí, então, veio do meu pai. O meu irmão também tem essa doença, mas essa doença tem vários níveis, né? E o meu irmão, por exemplo, ele não tem nenhum sintoma. Assim como meu pai também não tinha. Mas comigo não, comigo já manifesta bastante. E aí, o meu irmão só descobriu que ele tem por causa minha. Daí a gente fez vários exames genéticos. E aí ele descobriu que ele tem o gene. Entendi, mas não manifesta. Mas não manifesta. Entendi. E já em mim manifesta. E aí quando eu encontrei esse grupo, foi muito bom, porque eu pude trocar experiências com pessoas que sofrem da mesma coisa do que eu, né?
Então, essa troca foi maravilhosa, assim, ver que eu não sou a única, Isso é sabe? importante, né? Apesar de rara, não é a única. Isso aí. Exatamente. E essa doença, a gente sempre acha, né? Ai, quanto mais osso, melhor, mais forte. Na verdade, não, né? A gente sempre tem que ter no nosso corpo um equilíbrio. Então, nem de mais, nem de menos, né? E como que foi para você esse processo todo pro diagnóstico? Já que é uma doença rara, né? Eu acredito que tenha demorado um pouquinho e você deve ter sofrido com isso, né? Ah, é bastante. Eu tive o meu diagnóstico com 15 anos de idade. E até os meus 15 anos, eu era tratada apenas como uma doença muscular, que era a miopatia. Então, desde quando eu comecei a andar, desde pequenininha, a minha mãe já percebeu que eu andava diferente. Então, ela começou a me levar em vários médicos, fazer vários exames, e foi numa biópsia muscular que deu a miopatia. E aí, então, eu fui tratada apenas como miopatia. E aí os médicos falavam, eu falava assim, gente, eu tenho muita indisposição, eu fico muito cansada. E os médicos falavam assim, não, ela falava pra minha mãe, ela fica cansada porque ela tem um músculo mais fraquinho, então exige mais dela e por isso que ela fica cansada. E aí, mas assim, era um cansaço surreal, se você me deixasse deitada na cama o dia inteiro, eu ficava. E aí na escola, assim, minha escola, hoje ela tem acessibilidade. Que eu voltei lá depois e eu vi que hoje já Falou com fizeram eles. rampas. Mas na minha época não tinha nada. Então era bem sofrido ir pra escola, carregar a mochila pesada, as escadas que tinha. Eu tinha medo de outras crianças, porque se me empurrasse eu caía e me machucava bastante. Então, até ter o meu diagnóstico foi uma vida assim bem sofrida. Sempre fiz fisioterapia para fortalecimento. E aí depois do diagnóstico com 15 anos de idade, começou assim, o meu quadril começou a deslocar. Que na verdade não era um osso, era uma parte que tem aqui do quadril que saía do lugar. Aí eu fui no ortopedista, e aí o ortopedista viu meu raio-x e achou meu raio-x meio estranho. Daí ele falou assim, olha, eu sugiro você passar com uma geneticista. E me encaminhou para a geneticista. Aí a geneticista conseguiu fechar o meu diagnóstico, e aí ela me encaminhou para a doutora Marise, e aí eu comecei um tratamento correto, baseado realmente no que é a minha doença, né? Aí eu entrei com um tratamento assim, eu tomo corticoide, tomo remédios que administram a dor, daí eu até brinco assim, que eu deixei de sobreviver e passei a viver. Passei a ter qualidade de vida. Eu lembro que eu viajei uma vez com os amigos, aí tinha piscina e tal, aí eu tava super ativa, não sei o quê. Aí minha amiga falou, nossa, eu nunca te vi tão feliz. Eu falei, então, pois é. Que mudança, né? Que mudança. Quanto tempo foi até você ter o diagnóstico e ter essa mudança real? O diagnóstico foi com 15 anos de idade. E eu lembro que quando eu cheguei no consultório, a doutora tinha falado pra mim que eu tinha dor. E eu falei, eu não tenho dor, eu tenho cansaço e indisposição. Aí comecei a tomar remédios para dor e aí eu melhorei muito. Daí eu descobri que eu realmente tinha dor e eu nem sabia que eu tinha, olha que Já loucura. estava acostumada de tanta dor que você tinha. Porque eu não sabia o que era viver sem sentir aquilo. Poxa. Então quando eu descobri o que era não ter dor, eu falei, nossa, eu tinha dor. Então, Monique, como foi para você receber o diagnóstico e ter esse tratamento? O que você sentiu assim? No primeiro momento eu fiquei um pouco assustada com o diagnóstico, né? Porque até então eu era tratada como uma questão muscular. Aí quando eu soube que a causa raiz era óssea, eu fiquei preocupada, porque eu pensei, eu acho que um problema ósseo deve ser mais grave, né? Então eu fiquei bem preocupada. Mas depois, assim, foi maravilhoso ter descoberto o diagnóstico, que foi a partir dele que eu passei a ter acesso ao tratamento correto. E aí que foi que a minha vida, eu passei a ter mais qualidade de vida. Que bom. E hoje, assim, mesmo agora tendo diagnóstico, tendo tratamento, quais as dificuldades que você enfrenta ainda no dia a dia? Eu acho que a principal dificuldade é a falta de acessibilidade. Então, por conta da minha mobilidade reduzida, eu encontro assim, por exemplo, eu só uso tênis. Porque eu não consigo andar de salto, então eu vou num casamento, eu vou de tênis. De tênis não, eu vou com
um sapatinho sem salto. Uhum. Mas aí, por exemplo, no caminho, né, falando de acessibilidade, se é um caminho que tem paralelepípedo, que tem buraco, para mim é bem desafiador. Não, as calçadas de São Paulo são absurdas. Exatamente. A gente até Imagino. foi viajar recentemente para a Espanha e lá a acessibilidade era maravilhosa, na cidade de Valência. Então, por exemplo, eu aluguei uma scooter elétrica Que e eu ia com legal. a scooter para todo lado. A gente andava, por exemplo, 15 quilômetros por dia. O máximo que eu consigo andar é 1 quilômetro. Com a Poxa, scooter, eu ia para todos os lados, né? Com autonomia. Isso que eu acho que é o principal. Então, eu vejo, assim, muita falta de elevadores, o próprio piso. E também, por ser uma doença ultra rara, não existe um tratamento específico para a doença. Então, os remédios que me dão qualidade de vida são remédios que contornam a dor, mas não é próprio para Camurati Engelmann. Então, assim, o sonho da minha vida é descobrirem o um tratamento tratamento. para a doença em si, né? Até para ela Tomara. não evoluir. Porque por ser uma doença rara, né? Ela tem todas as características de uma doença rara, que é a ser genética, degenerativa e progressiva. Então, se tiver um tratamento que freia a doença, Impeça, né, que progrida realmente. exato. Então, esse que é o meu maior desafio. Isso que também me motivou, junto com o Rodolfo, a criar o Popcornia para trazer visibilidade. Então, eu já conheci 2 pessoas brasileiras com essa doença. Nossa, Não conheci pessoalmente, a gente só se falou aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e eu fiquei muito feliz de ter encontrado. E dar visibilidade também para outros médicos, cientistas, pesquisadores e todos os profissionais da saúde mesmo, então fisioterapeutas, nutricionistas, porque é toda uma rede, né? É um trabalho multidisciplinar. com certeza, né? Então, quanto mais pessoas conhecerem, melhor. E essas pessoas que também têm a doença chegaram através do Popcorn? Foi, Ai, pelo que vídeo que eu legal. postei. Então conseguiram atingir o objetivo, né? Chegar Exato. nas pessoas, atrair. E É, realmente é isso, um trabalho acho que diário, né? sim. Mas que acho que vai ter um ganho enorme. E realmente os médicos têm que conhecer. Em todas as especialidades a gente tem várias doenças raras. E é isso, a gente tem que estudar cada vez mais, temos que ir atrás, né? Porque às vezes você acha, ah, não, não é comigo, não sei o que é, vai passar para o próximo. Aí fica anos sem o diagnóstico, né? Então é muito importante realmente chamar essa Quando eu atenção. fiz esse vídeo contando sobre a minha doença, a parte mais desafiadora foi me expor para pessoas conhecidas. Porque até então eu escondia muito. Eu fazia de tudo para ninguém perceber. Porque assim, se você me apresentar aqui, você fala, ah, não tem nada. Mas na hora que você me vê andar numa escada, aí você percebe. Então eu fazia de tudo para ninguém perceber. Então, por exemplo, se eu tivesse que sair dessa sala agora, eu ia ser a última a sair, porque daí ninguém ia me ver andar. Entendi. Então eu fiz isso assim por muitos anos da minha vida. E aí contar publicamente que eu tenho uma deficiência, que eu tinha uma doença rara, foi a parte mais desafiadora. E ao mesmo tempo, depois que eu postei, eu recebi muitas mensagens de carinho de pessoas assim que eu nem imaginava. Então, Que legal. de pessoas que eram até próximas de mim, que percebiam, lógico, porque só eu achava que ninguém estava percebendo. E aí a pessoa falando, olha, Monique, que bacana que você falou, que agora eu entendi. Que Então legal. foi libertador. Acho que a palavra hoje é libertador, né? Eu acho que realmente, assim, eu consigo pensar no seu alívio de ter se exposto e agora, pronto, agora não preciso mais me preocupar, não vou ficar, né, com essas restrições e ter esse apoio de volta. E eu né? poder ter a liberdade de ser quem eu sou. Exatamente. Né? Então, por exemplo, fiz pós-graduação, eu tinha vergonha de chegar atrasada, porque na hora que você chega atrasada, a sala inteira te vê chegando, né, andando. Então, assim, eu não podia chegar atrasada de jeito nenhum, porque eu não queria que ninguém me visse. Então, eu vivia me escondendo. Poxa, muita coisa, né? Exato. E agora, Monique, né, pra gente finalizar, queria saber se você tem algum recado para deixar tanto para os pacientes quanto para os médicos. Pode ser sobre a doença, sobre todo esse processo que você passou. Para os pacientes, eu acho que é, que você falou, né? A palavra hoje é se libertar. Então, quando você receber um diagnóstico,
Não fique com medo, porque o diagnóstico é o que vai te libertar, literalmente, porque você vai passar a entender o que acontece com você, você vai passar a ter um tratamento mais adequado e as pessoas ao seu redor também vão te compreender mais. Então, acho que se for tratando de uma doença rara, o desafio é você ter o diagnóstico o mais rápido possível, né? Só que depois que você tiver o diagnóstico, vai ser a melhor parte da sua vida. Isso aí. E eu acho que para os médicos, eu acho que a melhor coisa é o atendimento humanizado. Porque até chegar o diagnóstico, eu passei por muitos médicos que já falavam assim, eu não sei bem o que... Falavam pra minha mãe, eu não sei bem o que ela tem, então sugiro passar com outro e aí não queria estudar. Ou acabava falando coisas que nem deveria. Então, por exemplo, já falaram pra minha mãe que eu com 15 anos não ia andar mais, sendo que nem sabiam o que eu tinha. Não né? dava o diagnóstico, mas falava alguma coisa. Exato. E nem só médicos, eu acho que todos os profissionais da saúde em geral. Então, uma vez eu fui fazer raio-x, eu tinha uns 7 anos de idade e a pessoa falou pra minha mãe que eu tinha câncer nos ossos. Então, assim, não era médico, já deu um diagnóstico nessa magnitude. Que assustou a sua mãe, provavelmente demais. Assustou minha mãe, minha família inteira. Então, é bem delicado, né? E eu acho que o atendimento humanizado é tratar o paciente como uma pessoa, né? Sim. Não como um Com protocolo. empatia, né? Muito legal, Monique, Rodolfo, obrigada por terem vindo aqui. Agora a gente vai continuar o nosso episódio, a gente vai também colocar um vídeo sobre a doença, para quem quiser saber mais os detalhes, né? Para aprender, realmente, médicos aprenderem e pacientes se associarem, né? Prestarem mais atenção em algumas características que às vezes vai definir o seu diagnóstico. Então, para chamar atenção mesmo, né? Agora, muito obrigada. Então, eu vou deixar a doutora Marisa conversar com você um pouquinho, tá bom? Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Marise Lazarete Castro, eu sou médica endocrinologista, médica aqui da Clínica Cross e professora também da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Lá eu chefio o grupo de doenças osteometabólicas. E eu tenho aqui o prazer de estar conversando agora com a Monique Cici, que é minha paciente já há 20 anos, né, Monique? 21, doutora. 21, olha 21. Como passa o tempo. E isso até que é muito gostoso na medicina, né, da gente poder acompanhar, especialmente na endocrinologia, que a gente acompanha o paciente por muitos anos. Graças a Deus a gente vai ficando velho e vai vendo os pacientes crescerem, amadurecerem, virarem uma mulher maravilhosa como você. Ai, obrigada. Né? Empreendedora, é uma empresária. Sim. E que realmente está tendo sucesso na vida. Muito bom, doutora. Eu cheguei aqui com 15 anos, né? 15 anos, exatamente. Com carinha de 10. Um menino de 10, magrinha, né? Foi. E uma jornada longa até o diagnóstico da sua doença, por ser uma doença rara, né? Que realmente a gente tem poucos casos no mundo, né? E aqui no Brasil também. Então, realmente é difícil até você encontrar o caminho e o diagnóstico. E aqui é importante lembrar para os nossos médicos que as doenças raras, realmente elas são raras quando pensadas em cada caso, mas elas são muitas quando a gente pensa em todas as doenças raras que existem. Tem mais de 7.000 doenças raras, consideradas doenças raras diagnosticadas. Então, o médico tem que ter esse olhar, porque às vezes ele pode se deparar com alguém que tem uma condição mais rara e que vai precisar de um olhar mais específico, mais especializado, né? E de um acolhimento também diferente. Eu senti bastante falta disso até os meus 15 anos antes do diagnóstico, né, doutora? Porque estava contando aqui para a doutora Paula que até ter o diagnóstico foi um desafio enorme, né? Que até então eu era tratada apenas como uma doença muscular. Depois que eu descobri que era uma doença óssea, que daí eu tive acesso ao tratamento correto, que eu passei a ter mais qualidade de vida, né? Exatamente. Mas até então eram muitos médicos falando, assustando, sabe? Com diagnóstico que não era
correto. Então eu acho que é importante é você ter o acolhimento, né? De realmente, por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho vários casos de doença de Engelmann-Camurati ou Camurati-Engelmann, depende de como você prefere, ou também displasia diafisária progressiva, que é o nome técnico correto. Mas o importante é a gente ir atrás das informações, né? Buscar informações para poder oferecer para você o melhor tratamento que existe. E eu acho interessante que o médico que trata a doença rara, ele tem que cuidar de tudo, inclusive ele tem que ser a ponte com os outros médicos que vão também te tratar, com o ginecologista, com o oftalmo, com o psiquiatra, quer dizer, a gente tem que também estar disponível para dar o suporte para todos esses outros profissionais que vão ter que te acompanhar também ao longo da vida, né? Então, acho que o papel do médico que lida com doença rara é muito importante. Para dar o apoio e a orientação para a família. Acaba sendo um trabalho multidisciplinar, né? Exatamente. Em geral é multidisciplinar, né? Quando tem uma doença mais genética, como é o caso. Porque o caso da Camurati envolve não é só a parte óssea, né? Envolve a parte hormonal também. Isso. Então você faz um apoio bem bacana também com a minha ginecologista. Tem que cuidar de todos os aspectos. Eu acho que isso que é interessante, né? E hoje em dia já está tendo mais pesquisas sobre doenças raras, né, doutora? Tem muitos avanços. Eu acho que assim a gente está caminhando para, quem sabe, a cura das doenças raras. A terapia gênica, né? Já está avançada, já tem doenças que são tratadas com terapia gênica. A gente consegue produzir um vírus que carrega o gene que está defeituoso e inocula no paciente. E aí esse vírus, obviamente que não vai ter não vai causar danos, só vai levar esse gene que está com problema para o resto do organismo e cura, né? É a cura da doença genética. Além do que vários tratamentos têm sido desenvolvidos nesses últimos anos, focando doenças raras. Então, em termos de doença óssea, tem várias outras doenças também que são raras e que já tem tratamento mais específico. E a gente está esperando a hora que vai chegar o tratamento para o Engelmann-Camurati. Olha que notícia boa. Não, é boa. Eu acho que isso é que é interessante, né? Saber que realmente tem perspectivas de ter novas formas de tratar, mais eficazes para controlar a doença. E a terapia gênica, doutora, ela não... o que já danificou, né? Ela só não vai fazer a doença progredir. É isso? Pode ser, eu não sei, porque tem pouca experiência ainda. São poucas as doenças genéticas que são tratadas com terapia gênica, né? Nenhuma da minha área, então eu só sei assim de relatos. Mas eu acho que dependendo do caso, pode ter reversão, sim, de alguns sintomas, alguns sinais, é capaz de ter reversão, sim. Nossa, no meu caso, se só parasse de progredir, eu já ia ficar feliz. É verdade, se você ficasse bem do jeito que você tá ótimo, né? E é importante que você também, dentro das limitações que a doença te causou, você conseguiu superar todas e se adaptar, né? Adaptar a sua vida a isso, então não é o fim do mundo. Exato, né? exato. Então você estudou, você se formou, você está trabalhando. Acho que é importante passar essa mensagem para as pessoas que elas realmente têm que se adaptar e ir para frente, né? Eu costumo dizer que eu sou feliz com a minha deficiência e não apesar dela. Exatamente. Porque ela faz parte de mim. Eu falo, eu queria ser uma bailarina também, mas eu não tenho esse dom, então eu não vou ser bailarina, eu vou ser outra coisa, né? Acho que é um exemplo. Talvez uma médica, então eu resolvi ser médica. E eu resolvi ser psicóloga, até porque terapia também fez parte da minha vida por muitos anos, né? Comecei a fazer terapia também muito cedo, até por conta de toda a dificuldade também que eu tinha. E aí eu falo que se não fosse a Camurati, eu não seria eu. É verdade. Né? Nossa, você seria completamente diferente. Eu seria Porque outra também a maturidade que você ganha, tendo passado por todas as dificuldades, tendo que se adaptar à tua condição, te amadurece muito. E o suporte que a família te dá, né? Sim, com certeza.
Então, sempre uma a rede. mãe da Monique sempre vinha junto, né? Agora que ela não Sim. está vindo mais. Agora tá vindo o marido. Agora vem o marido. Mas é importante também, a família também ter esse otimismo e enxergar a pessoa não como uma incapaz, como ela tem vários potenciais que ela tem que desenvolver. O papel da família é muito importante nesse processo, né? Sem dúvida. E todo mundo constrói junto esse processo, né? À medida, na hora do diagnóstico é sempre muito difícil para a família. Mas depois vai acostumando com a ideia, você vai vendo que não é tão ruim, dá para contornar, isso dá para resolver, tem gente que trata, tem forma de tratar, de controlar. Então acho que essa mensagem é importante, que não pode entregar os pontos e nem achar que é o fim do mundo, tem que conviver com as dificuldades E o diagnóstico, inclusive, é uma que a gente estava conversando, né, com a doutora Paula, o diagnóstico é libertador. Exato. Porque é a partir dele que eu passei a ter o tratamento correto, que eu comecei a entender o que acontecia comigo, as pessoas ao meu redor passaram a me compreender mais também. Então, num primeiro momento assusta, mas ele que transformou minha vida. É verdade, o diagnóstico é importante. E agora, como a gente tem a biologia molecular à disposição, melhorou muito. Porque você faz o exame e vê qual é o gene que está com problema e tal. Antigamente era um diagnóstico mais clínico, né? Pelas características clínicas a gente acabava chegando ao diagnóstico. Agora a gente pode fazer um diagnóstico de precisão. E aí, obviamente, o tratamento fica muito mais específico. Quando você sabe qual é o problema e tenta contornar esse problema. Então, acho que é um grande avanço também no diagnóstico, o tal do diagnóstico de precisão, né? Que isso tem nos dias de hoje. E também, como é uma doença genética, é importante lembrar que ela pode ter sido herdada e pode também ser transmitida. Então, a família também pode ser investigada, deve ser investigada, né? Porque pode ter casos que ainda não se manifestaram, que têm a mesma doença, né? Sim, no caso veio do meu pai. Ele sabia? Não, ele não sabia que O tinha. meu pai faleceu antes de saber da doença, porque nele não manifestava nada. Assim como também não manifesta do meu irmão. Pois e eles é. só sabem que tem por causa minha que me manifestou. Então, pois é. Ainda bem que eles tiveram uma manifestação mais leve da doença, né? Mas é importante, então, porque a gente tem que ficar alerta, porque outros familiares podem ter. E aí tem também que já procurar o tratamento até mais precoce, não passar por toda essa trajetória que você passou. É um prazer, Monique, estar aqui com você e te acompanhar durante todos esses anos. Eu que agradeço a dedicação. Muito obrigada aqui também pela oportunidade de estar aqui com a gente no podcast da CrossCast. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Maior prazer. Muito obrigada. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.